Bom, vou falar agora sobre uma iniciativa bastante importante que tem a ver com mulheres. O Instituto Vladimir Herzog inicia processo formativo de educação em direitos humanos para o fortalecimento coletivo de mulheres nos territórios. Essa iniciativa acontece desde 2018 atuação e o objetivo é o enfrentamento das violências ódio que a gente tem visto aí nos últimos anos. A gente vai conversar sobre esse assunto com a Lídia Maria de Lima, pedagoga, comunicadora, teóloga, psicopedagoga, mestre em ciências da religião, pesquisa, educação, negritude e religião. Também escreve para crianças. Atualmente faz parte da área de educação e direitos humanos do Instituto Vladimir Herzog, onde é a supervisora pedagógica. Olá, Lídia, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Marilu. Bom dia a todos que nos ouvem também. É um prazer estar com vocês. Prazer é o nosso, Lídia. Bom, vamos falar aqui sobre essa iniciativa, né? Em quais territórios essa etapa, né, do Usina de Valores com mulheres está acontecendo? As turmas já estão fechadas? Como é que foram selecionadas? Muito bem. Carinhosamente, a gente tem chamado essa edição do Usina de Usina Mulheres, né? E ele ocorre em 3 territórios diferentes. Então, acontece aqui em São Paulo, na cidade de Tiradentes, na Baixada Fluminense, no Morro do Sapo, e em Vitória, no centro de Vitória. A ideia é que a gente trabalhe com grupos de 25 mulheres, né? Em Vitória, essas mulheres são adolescentes, jovens, que participam ali de um projeto social que tem no centro da cidade, no Instituto Gênesis, e então elas foram convidadas para participar conosco. Em Cidade Tiradentes, são as mulheres da comunidade, ali do entorno, né, do Senhor Santo Cristo, ali é o nome da comunidade em que a gente vai desenvolver o projeto, e no Rio de Janeiro, são as mulheres também da comunidade do Morro do Sapo. Então, a gente fez a divulgação e essas mulheres foram se aproximando e estão participando conosco. Ainda há vagas na cidade de Tiradentes e no Morro do Sapo. Em Vitória, eu acho que a gente já fechou o grupo. Inclusive, a gente soube que outras meninas queriam participar, né? E nós fizemos o convite, elas participaram como ouvintes, mas a nossa edição é essa, a nossa proposta é essa, que a gente consiga confortavelmente acolher 25 mulheres em cada território para fazer, então, essa discussão, desenvolver esse projeto pensado com tanto carinho e com tanto engajamento das mulheres que fazem parte da equipe. Muito bem, vamos agora entrar justamente agora nesse curso, né? O processo formativo de cada turma parece que é composto por 5 encontros, né? Como é que esse percurso tem sido pensado? Qual o propósito do percurso? Tá. Nós estamos, então, discutindo a questão da violência e da vulnerabilidade dessas mulheres em cada território. Então, para esses 5 encontros, a gente pensou num processo formativo que desse conta de conceituar violência, entender essa questão de violência, trazer as memórias, entender-se como parte desse território e entender o que acontece nesse território. Então, isso aconteceria no primeiro encontro. Num segundo encontro, a nossa ideia é perceber e discutir com essas mulheres a questão da violência que permeia esse corpo, por ser um corpo feminino, então pensar a questão de classe, gênero e raça a partir dessa temática. Num terceiro encontro, a ideia é pensar em nós e nos nossos, então discutir também a importância e a preservação do direito da criança e do adolescente no território. No quarto encontro, é o olhar para o entorno, então perceber quais são os espaços que já trazem essa temática, essa discussão e esse espaço de acolhimento das mulheres, das crianças e dos adolescentes. Em quais espaços nós podemos encontrar parceria para fortalecer a caminhada, então fazer um encontro de trocas mesmo e de fortalecimento desse grupo, para que no quinto encontro, depois de todas essas informações e essas vivências, a gente consiga pensar numa carta compromisso, que faça com que esse movimento que fizemos aqui nesses encontros não pare por aqui, mas que gere nas mulheres de cada território o desejo de seguir com essa discussão e propor novas atividades envolvendo outras mulheres nesse mesmo território. Então, esses 5 encontros, eles percorrem esse processo formativo
para que no final a gente tenha, então, a celebração de tudo isso, que será um encontro virtual, que deve acontecer em novembro, para a exibição de um doc, que conta um pouco da história dessas mulheres e conta também um pouco de como é que a gente foi pensando esse percurso e desenvolvendo todas essas atividades. Agora, Lídia, esses encontros também tocam em temas delicados, né? A gente está falando aqui do tema de mulheres, de violência, enfim, aí memórias, né? Vocês vão trabalhar memórias, vivências de violências. Como é que o projeto cria aí um espaço seguro para isso? Essa foi uma das primeiras preocupações que surgiu com a equipe quando a gente começou a desenhar o projeto. Então, nós fizemos todo um processo de sensibilização da equipe, das educadoras, das especialistas que estarão no território, da equipe de comunicação que também segue com a gente. Então, essa preocupação, ela pauta todas as nossas reuniões pedagógicas. A gente tem sempre falado sobre isso, sobre essa necessidade de sensibilidade e de acolhimento. E aí, então, a nossa proposta, inclusive na estrutura de cada encontro, tem sido muito essa, de pensar num acolhimento, e aí esse acolhimento, essa chegada dessas mulheres já dá conta de criar esse ambiente seguro, prazeroso e confortável, criar um processo de sensibilização para que a gente consiga criar essa troca entre todas as participantes, aguçando essa sensibilidade, mas também aguçando o sentido de proteção e de segurança entre todas as participantes e nas educadoras que estão conduzindo aquele momento. Criando esse vínculo, a nossa ideia é que todas se sintam seguras, protegidas. Aqui é o nosso espaço. Teve uma das nossas reuniões, aconteceu uma coisa muito, muito bonita, assim, que foi perceber como é que o território também estava preocupado com essa temática. Então, em Cidade Tiradentes, a comunidade que nos acolheu, um dos líderes comunitários teve essa preocupação também. Aí ele perguntou assim, olha, nós vamos deixar essa sala aqui de apoio para vocês, então vamos criar um ambiente confortável, vamos espalhar umas almofadas, eu vou deixar uns lenços, uns chás, qualquer coisa que vocês precisarem, tem esse ambiente seguro aqui, caso alguma mulher queira uma conversa mais em particular. Então, essa preocupação, ela rolou em todos os momentos com todos os participantes do projeto, né? Como é que a gente cria esse ambiente? Então, a ideia foi justamente essa, pensar que todo o percurso formativo precisa ser seguro. E aí, então, a gente tem mesmo essa preocupação, é o café que acolhe, é a cadeira que está aqui do lado, mas não está do lado só para que eu me sente aqui e fique, não, é para que eu me sente aqui e perceba que quem está do meu lado é parceiro, eu posso seguir junto, eu posso confiar. Então, a gente tem essa preocupação e isso tem sido assegurado pelas educadoras e também pelas especialistas que chegam para compor essa equipe e para garantir que o ambiente é confortável, é seguro e é confiável. Exato, em tempos em que a gente, né, tem notícias de tantos feminicídios, né? É fundamental tudo que vocês estão fazendo aí no Instituto Vladimir Herzog, viu, Lídia? E agora, ao mesmo tempo em que o Usina de Valores, mulheres, né, como você disse, lida com experiência aí de violação grave de direitos, também aponta para a construção aí de redes solidárias. Como é que tem sido lidar com essas duas dimensões opostas, né? De violência por um lado e de potência por outro lado, ainda mais nesse país, nesse contexto que a gente vive hoje? Marilu, essa pergunta eu acho que ela é muito pertinente e ela nos atravessa o tempo todo, né? Nós já começamos as primeiras atividades formativas, então os primeiros encontros, o primeiro encontro em cada território já aconteceu e a gente vivenciou muito de pertinho essas questões de violência. Por exemplo, no Rio de Janeiro, no dia do primeiro encontro, acontecia um tiroteio antes da atividade, né? E aí, então, ficou essa preocupação, acontece, não acontece, mas as mulheres já estavam preparadas, esperando, né? Então, a educadora sobe e elas ignoram por um momento aquela tensão, elas se entreolham e percebem, estamos seguras, né?
Havia um ambiente seguro, elas sentaram, partilharam o café, respiraram, acolhemos as crianças, criamos um cantinho para que as crianças que subiram com as mães pudessem se sentir seguras. Respiramos, porque a gente tem trabalhado muito essa ideia de vamos respirar para pôr o pé no chão, sentir onde estamos e como é que a gente segue. E a partir daí, a gente conseguiu seguir. E essas mulheres foram falando de suas memórias e falando de que essa violência, desse tiroteio que acontecia ali naquele momento, estava na rotina, né? E elas iam criando mecanismos para se defender e continuar vivendo apesar de. Então, o que a gente percebe no relato dessas mulheres é que elas vão criando uma rede e que elas vão alimentando aquilo que a gente chama e que Paulo Freire nos ensina, que é o esperançar, né? Elas vão esperançando, vão se protegendo e vão fazendo essas trocas. E aí o encontro fluiu, as coisas seguiram, o tiroteio cessou e foi possível levar adiante. E eu fiquei com essa imagem na minha cabeça, né, dessa história, desse tiroteio, enquanto a educadora fazia esse relato para nós. E é isso, é encontrar a possibilidade de termos um caos. O que faremos? Nós nos protegeremos. Criar essa rede. Eu acho que o Usina Mulheres, ele, nesse momento crucial da nossa sociedade, a gente tem essa função de despertar nas mulheres esse sentido, essa proteção, de trazer para perto. Eu não sei se eu posso, mas eu tinha separado, inclusive, uma poesia aqui para você, que ela justamente reflete essa nossa vivência. E foi exatamente o que aconteceu no Morro do Sapo e como é que a gente ficou depois do relato da educadora. Se você me permitir, eu faria a leitura para que a gente alimente esse momento também. É possível, Ai, que Marilu? delícia! Amo poesia. Pode falar, com certeza, Eu vou Lídia. falar, então. Sempre Ele bem-vinda, poesia, reflete diga. um pouco dessa nossa angústia no dia em que a gente começa a atividade no Morro do Sapo e como é que foi ouvir o relato da educadora e das mulheres que estavam ali. E ele diz assim: eu tenho um sapo na garganta, um sapo que engulo sempre que ouço o relato da irmã que sobe o morro, encara os tiros, o medo e se depara com outras mulheres pretas que precisam de acolhimento, café, espaço de vez, voz e cuidado. Eu tenho um sapo na minha garganta, um sapo que se move enquanto ouço o relato de violência, da falta de assistência e do direito de ir e vir. Eu tenho um sapo que salta da minha garganta e que foge pela boca de outras mulheres que narram suas histórias e suas memórias. Eu vejo um sapo colorido que saltita pelos becos e vielas da vida, despertando a curiosidade das crianças, despertando a curiosidade de outras mulheres que também partilham incertezas, dúvidas e ansiedades sobre aquela casa, a casa que acolhe, que faz usina e que me diz: acorda, mulher, a vida acontece no caminho, no encontro com outras mulheres que, junto com suas crianças, não perdem a esperança. Eu vi um sapo, eu vejo um sapo, e eu não estou disposta a engoli-lo novamente. Ai, que máximo! Quer dizer, o sapo justamente pode estar na garganta, mas pode estar ali, né, distraindo as crianças, enfim, no Exato, caminho. De quem que é o é caminho. de quem que Esse é, texto Lídia? é É. meu. Ah, Foi o querida, jeito que eu consegui elaborar toda a vivência do nosso primeiro sério. encontro no Morro do Sapo. Ah, parabéns, Lídia. Nossa, como alimenta, né? Pois você falou duas coisas Alimenta. importantes, né, de tudo. Enfim, tudo é importante que você falou, isso eu quero dizer, mas assim, o ato de respirar fundo, Isso, né? E soltar, isso é muito importante nesse momento que a gente está vivendo, porque as pessoas elas ficam com aquela tensão, a tensão, a gente está no segundo turno e tem ameaça à democracia, aquela coisa toda, né? Aquela tensão toda, exato. e a poesia, e respirar é fundamental para a gente se reequilibrar.
E essa questão, e a poesia sempre, né? É um bálsamo, né, Lídia? Que linda, Tá todo parabéns, mundo viu? com, tá todo mundo com esse sapo na garganta nesse momento, Marilu, e a gente precisa esperançar, olhar para as mulheres, olhar para as crianças e acreditar que a vida segue, que o caminho é longo. A gente precisa se unir para manter essa esperança e essa democracia viva. Olha, que maravilha, Lídia. Te agradeço demais aqui essa Eu é que conversa, tá? agradeço. Me alimentou muito, me alimentou Ah, muito, que espero ter bom. alimentado nossas ouvintes, né? Nossos ouvintes que estão aqui acompanhando a gente. Muitíssimo obrigada. E para quem quiser mais informações sobre Usina Mulheres, né? Pode entrar no site do Instituto Vladimir Herzog, é isso, Lídia? Isso. No site, no Instagram e também na página do Usina, Usina de Valores, tem mais informações e a gente vai alimentando essas plataformas conforme os encontros forem acontecendo. A gente vai partilhando outras poesias, outras vivências e outras fotografias desse encontro bonito, proposto aí pelo Instituto Vladimir Herzog. Muito bem, Lídia. Muito obrigada aqui pela tua participação. Muito rica a sua participação hoje aqui no jornal, viu? Saiba disso. Um forte abraço para você e até a próxima. Beijo. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.